Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Matsuda em Foco aqui no nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar das opções em cultivares para solos arenosos ou rasos. E para falar sobre este assunto, o Alberto Takashi, ele que é engenheiro agrônomo, é responsável técnico pelo Grupo Matsuda, está aqui ao meu lado. Taka, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Suene, pela nova oportunidade. Então, hoje nós vamos falar sobre espécies forrageiras e cultivares adaptadas a solos rasos e solos arenosos. Muito bem, então quais são as principais características desejáveis em cultivares de plantas adaptadas a solos rasos e solos arenosos? Suene, solos arenosos, todas as plantas forrageiras são adaptadas, sem problema nenhum, porque na verdade areia, argila ou silt são características físicas do solo. Aí a escolha da espécie forrageira, o que vai determinar o índice de fertilidade, tá? Então, você pode ter um solo argiloso, você pode ter um solo misto, você pode ter um solo arenoso, mas você tem que verificar o índice de fertilidade. Então, no solo arenoso, de acordo com a fertilidade, você pode utilizar plantas, por exemplo, solo arenoso de baixa fertilidade, aí, de modo geral, as braquiárias. Agora, você tem um solo arenoso, que você vai fazer uma adubação, vai fazer uma correção, aí você pode utilizar tantas braquiárias, mas o mais indicado aí seria o pânico máximo. Agora, nesse caso, Suelo, o grande problema do solo arenoso é que o índice de matéria orgânica, os teores de matéria orgânica são baixos. Então, às vezes, quando você fizer uma fertilização ou você fizer uma correção do solo, aplicação de calcário, esses produtos muitas vezes podem não reagir, porque tem um fator chamado CTC, que é a capacidade de troca catiônica, que é a capacidade do solo em responder a essas correções. Então, quando você tem um solo muito arenoso, por isso a importância de você procurar um técnico para te orientar, tá? Então, você tem que, por exemplo, precisa de 80 kg de fósforo. Então, você não pode jogar 80 kg logo no primeiro ano. Então, você tem que jogar um pouco no primeiro ano para que a planta forrageira vai se adaptando. A própria planta forrageira ela vai produzir matéria orgânica no solo e essa matéria orgânica ela vai melhorar a capacidade do solo em responder a uma fertilização. Porque quando você joga fertilizante, não é que você jogou o adubo, a raiz da planta vai lá e vai absorver esse nutriente. Na verdade, existe, entre aspas, um cozinheiro que vai pegar esses nutrientes e vai preparar uma sopa. Tá? De verdade é uma sopa, chama solução do solo. Então, por isso que a fertilização, correção, você sempre faz no período chuvoso, porque você precisa ter água no solo para ter essa reação. Então, quem prepara essa sopa, para oferecer a sopa, o nutriente para as plantas, são dois, argila ou matéria orgânica. Como no solo arenoso você não tem argila, o índice de argila é muito baixo, então como você promove a capacidade desse solo melhorar a resposta à adubação, melhorando os teores de matéria orgânica. Então, é sempre importante, então você, quando você fizer análise de solo, não jogar todo o nutriente logo no primeiro ano. Então, joga um pouco para estabelecer o passo e aí vai fazendo o que a gente chama de adubação de manutenção. Então, esse é o cuidado que você tem que ter em relação a trabalhar com solos arenosos, tá? Então, qualquer espécie forrageira você pode plantar solo arenoso. A parte física não é o problema. Na verdade, seria a parte química, tá? Então, geralmente, o solo arenoso, voltando a frisar que é importante, o índice de fertilidade é baixo, a capacidade de troca catiônica é baixa. Então, o segredo de você trabalhar o solo arenoso é incrementar, aumentar os teores de matéria orgânica. E quais são os desafios enfrentados ao cultivar plantas em solos rasos e arenosos e como as cultivares podem ajudar a superar esses desafios? Grande parte da pergunta nós já comentamos, mas vamos falar de um outro fator que eu não esqueci de falar, que é o solo raso. O que é solo raso? Solo raso geralmente são aqueles solos onde a capa matéria orgânica, a capa de solo agricultável é muito pequena, tá? Então, por exemplo, você pega, vou dar um exemplo, solo, por exemplo, de cascalho. Então, a gente considera um solo raso porque a quantidade de solo arável, de solo orgânico, só está na superfície. Então, você tem que buscar a espécie forrageira adaptada a essas condições. E qual que é o grande desafio em solo, por exemplo, no solo raso? É o estabelecimento de pastagem. Então, quando você tem um solo raso,
você tem que ter muito cuidado no estabelecimento, você tem que acertar bem o período de jogar semente, você não pode ter déficit hídrico no teu solo, porque a quantidade de matéria orgânica, a quantidade de nutriente que você está é só na camada superficial. Então você tem que acertar o período de plantio. Se você tiver um solo raso com cascalho, é pior ainda, porque o cascalho ele não absorve nutriente, não absorve água. Então, aí já ao contrário, se chover demais e lavar o teu solo, o solo, vamos dizer assim, ela desceu com a umidade. Então, o que você tem que fazer? Promover novo preparo de solo para trazer aquele solo para cima e aí você jogar a semente. Porque se você jogar uma semente no cascalho, o cascalho não absorve água. Então, você com toda certeza, você vai ter problema de estabelecimento. Quais são as espécies forrageiras adaptadas a solos rasos? Então, nesse caso, um dos melhores espécies forrageiras para essas condições é o Andropogon gaianus. Tá? O Andropogon você pode plantar, se adapta muito bem. Algumas opções secundárias que você pode utilizar são as braquiárias. A braquiária dictioneura, a braquiária umidícola, que ela pode ter um resultado satisfatório também nessas condições, tá bom? Então, solo arenoso, você tem que melhorar o teor de matéria orgânica. E solo raso, você tem que ter muito cuidado com o período, sistema de plantio. Otaka, e como é que essas cultivares que são adaptadas, né, tanto aos solos rasos como aos solos arenosos, elas podem otimizar o uso de nutrientes e a eficiência de absorção de água? Então, no solo arenoso, o que você tem que fazer, em qualquer um dos casos, é sempre pensar em desenvolvimento do sistema radicular, porque o solo arenoso, a planta, na verdade, ela vai ficar com a raiz do sistema radicular superficial, porque não tem nutriente embaixo. Geralmente o nutriente está na camada superficial. Então o que você tem que fazer é, quando você fizer uma calagem, você tem que também pensar em fazer uma calagem, não só jogar calcário, mas também jogar um pouco de gesso, para levar o nutriente para a camada mais profunda. Não exagerar, não mais que 25%, porque senão o que acontece? O gesso, né, ela leva, por causa do sulfato, leva o nutriente em camada mais profunda e você acaba perdendo por lixiviação. Então, tem uma quantidade limitante para você utilizar. Então, a fertilização é o segredo no solo arenoso, só que você tem que fazer parcelado. E o segredo sempre é desenvolvimento do sistema radicular, principalmente fósforo, tem essa função, e incrementar a quantidade de matéria orgânica, a matéria orgânica vai melhorar a eficiência. Em solos rasos, o desenvolvimento do sistema radicular é mais importante ainda porque não tem porquê a planta desenvolver esse sistema radicular, porque toda a camada arável, toda a camada boa está na camada superficial. Então, nesse caso, também a fertilização em camada mais profunda para forçar o desenvolvimento do sistema radicular é bastante importante. Então, talvez o subsolador, qualquer equipamento que consiga levar nutrientes para a camada mais funda para permitir o desenvolvimento do sistema radicular é bastante importante. Então, o Andropogon, ela tem uma característica, o Andropogon ela tem a capacidade de até extrair alguns nutrientes que estão com baixa disponibilidade. Então, por isso ele tem essa bom desenvolvimento do sistema radicular. A umidícola e a dictioneura têm a vantagem que são capins estoloníferos. Então, ele não depende só de uma raiz da planta principal. Nos estolões também desenvolve raiz. Então, ele aumenta a capacidade de absorção de nutriente, expandindo lateralmente as suas raízes através dos estolões. Então, essas são algumas características, alguns cuidados que você tem que ter para estabelecimento de pastagem área do solo, tanto solos com bastante areia como solos rasos. Otaka, então, para ficar claro, para a gente finalizar aqui o programa, quais são alguns cultivares recomendados para solos arenosos, né, e depois para solos rasos? Os solos arenosos até é que a gente tem aquela mania de querer fazer tudo de uma vez. Mas quando você tem um solo arenoso, eu começaria com braquiária, tá? Eu começaria com uma mistura de dictioneura com uma MG4, uma dictioneura com uma decumbis, aí depende muito, o limitante é a cigarrinha, né? Você pode usar até o próprio MG5 com brisantão, dependendo de fertilidade, mas começa com braquiária. A braquiária, ela vai melhorar a estrutura do solo, vai incrementar a raiz no teu solo, vai melhorar o nível de matéria orgânica, e nesse caso,
depois de 3, 4 anos que você já tem essa passagem estabelecida, não deixar a passagem degradar. Aí você fala, puxa vida, eu cuidei, fiz a correção, fiz a fertilização, fiz a adubação de manutenção, minha braquiária depois de 5, 6 anos está bonito. Pô, dá dó de mudar. Não, realmente, você tiver satisfeito com a braquiária, mantém, mas a questão de você, de necessidade, depois de 5, 6 anos, mesmo que a braquiária está boa, o perfil do teu solo, o tipo do teu solo já melhorou. Então, com essas condições, aí você pode eliminar a braquiária, que melhorou, foi a cultura pioneira para melhorar o solo, e você plantar um pânico que tem uma produção maior. Aí é uma questão de opção, uma questão de estratégia da propriedade, do produtor, tá? Em caso de solos rasos, é a mesma coisa. Solo raso, você tem que melhorar o incremento também de matéria orgânica na superfície, porque é na superfície onde você vai aproveitar. É o caso, por exemplo, da nossa região. Nós temos um caso de solo extremamente problemático, são podizólicos. Então, eu tenho uma camada superficial bastante pequena, né? Aqui tem lugar que são 10, 20 centímetros da camada superficial, que é mais arenosa, e depois eu tenho no horizonte B argila. Então, são solos altamente erosionáveis, né? Sujeito à erosão. Então, nesse tipo de solo podizólico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre manter uma cobertura importante. Inclusive, até o preparo de solo é complicado. Se eu fizer um preparo de solo e vier um temporal, toda aquela camada que foi preparada, ela perde, porque ela vai infiltrar na parte água, na parte superficial que eu preparei, e depois encontra argila que não é permeável. O que acontece? Então ele lava, porque a água vai escorrer lateralmente. Inclusive, nessas condições, só por curiosidade, né? A gente não faz curva em nível, a gente faz curva em desnível, porque nessas condições você não pode acumular água. Então você segura a água escorre e tem um canal de drenagem, que é vegetal, que você elimina a água do local. Mas é incrementar a matéria orgânica. Então, o andropógon em solo raso, eu acho que é uma das melhores forrageiras para você conseguir sucesso em incrementar tanto a matéria orgânica como o estabelecimento de passagem. E andropógon chega a produzir aí 14 toneladas de matéria seca, tem em torno aí de 8 até 10% de proteína e vai te atender muito bem a alimentação do teu gado nessas condições. E é claro que cada área precisa ser analisada e a recomendação de um técnico específico, de um técnico da área, ela é fundamental. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos. Se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, entre em contato, deixe também nos comentários e se inscreva no nosso canal, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Obrigada mais uma vez pela sua participação, pelas suas informações e um excelente dia para você, Taka. É isso aí, Sueli, muito obrigado, o prazer foi nosso. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Forte abraço a todos. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.